Olá! Trabalhador, determinado e amigo, ele é disseminador da cultura afro. Filho do seu Norberto e da dona Nícia, é natural de Porto Alegre, mas viveu a maior parte da sua vida em Novo Hamburgo, onde mantém trabalho e raízes. Casado com a Juliana, é pai da Leite, sua cachorra. Professor de educação física, psicomotricista relacional, pesquisador de cultura afro-brasileira aplicada à educação e professor de educação especial. Aos 39 anos é fundador do Bloco Afro, o Grito Afro, foi avaliador do Ministério da Cultura do programa Capoeira Viva e criador do coletivo Cadê Zumbi. Hoje teremos uma conversa de peso com Matheus Ceni de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Matheus, te receber aí na nossa conversa de peso. Obrigado pela oportunidade. Como é que nasceu esse coletivo Cadê Zumbi? Na realidade, o coletivo Cadê Zumbi nasce da necessidade de transcender algumas atividades que eu vinha fazendo dentro da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, na Secretaria de Educação. As propostas foram dando tão certo e a gente manteve o trabalho dentro da Secretaria de Educação, porém tinha a ideia de agregar e conseguir sair de Novo Hamburgo e estar formando uma outra rede de fortalecimento e de aliança. Então a gente conseguiu transcender da rede municipal para a rede estadual, desenvolver atividades na rede estadual, em outras redes municipais e ambas as redes elas se retroalimentam, um trabalho vai atendendo o outro. E eu, voltando a morar em Porto Alegre, percebi a necessidade do tipo de trabalho que a gente fazia na capital. São aí quase 20 anos dedicados à capoeira, né? Professor de capoeira desde 95, né? Sim. Isso é o que dá a base forte para esse projeto? Na verdade a sustentação se dá por questões espirituais, religiosas, que o que bate desde infância é a Umbanda, é a questão religiosa, e por mais que eu seja de família de descendência italiana, a minha avó, que é italiana com italiano, ela era de Umbanda. E aí, aos 18 anos, essa aproximação da capoeira, com certeza, se torna um balizador para estar desenvolvendo no início como um hobby, como um lazer, mas também algo que serviu de diretriz para poder pesquisar outras vertentes de manifestações culturais, mas sempre mantendo a capoeira. Como Vinícius de Moraes, um branco de alma negra. É mais ou menos isso? É um brasileiro, né? É um brasileiro. É um brasileiro dentro da ideia. A síntese da nossa miscigenação. Exatamente, um pouco de europeu, um pouco de índio e um pouco de negro. A gente está aí na Semana da Consciência Negra. Hoje, quinta-feira, é o dia que a gente completa, que a gente comemora aí. E aí o nome do teu coletivo tem exatamente tudo a ver com esse momento que se comemora, né? Falta muito espaço para o negro na nossa sociedade, entre todas as suas manifestações culturais e os seus pleitos sociais? Com certeza falta. Eu posso falar de um lugar que eu me torno sensível a. É uma pergunta que deveria ser feita a pessoas negras. Minha esposa é negra, né? Eu tenho amigos negros. Quando eu falo da condição de sensibilidade, é que estar aberto à empatia, de se colocar no lugar do outro e perguntar se falta esse espaço, se tem essa dita discriminação, esse preconceito, né? Claro, em Novo Hamburgo, ter muita vogal no sobrenome se torna um problema, né? Mas eu não sou negro, mas eu também sei que é muito claro em Novo Hamburgo que tu também não é alemão. Né? Novo Hamburgo tem Tu experimentou isso? Com certeza, a vida em Novo Hamburgo, a gente se conhece há muito tempo. A primeira pergunta é: quem são teus pais? Né? Qual é o seu sobrenome? Está relacionado a um passado, a um princípio de visão de mundo chamado ancestralidade, que a cultura afro-brasileira tem, e é bonito isso na cultura alemã, é maravilhoso, porém algumas vezes é utilizado de uma forma de segregar, né? Então, se tu não tem determinado sobrenome, parece que tu não tem um determinado valor, o que na realidade na prática não é, né?
Nem todo, por exemplo, o seu Ceni de Oliveira, nem todo Ceni presta e nem todo Ceni também não presta. Quando te perguntam sobre o teu sobrenome, estão perguntando quem tu é, quais valores tu tem, certo? Quais os valores que a tua família traz, assim como vários sobrenomes alemãos, aqui no Romulo, trazem uma linhagem, trazem uma história, mas não é por ter uma linhagem que todas daquela família são pessoas decentes ou são pessoas indecentes, né? Na verdade, a gente deveria reduzir essa discussão muito menos a um complexo de cor da pele, mas muito mais a uma questão segregacionista cultural ou racial, étnica. É uma situação bem complicada, porque a cor da pele ainda marca, e marca muito, né? Quando tu, por exemplo, digamos, tu tem uma filha, tu quer um bom marido para sua filha, né? Uma pessoa trabalhadora, independente da etnia que ele é, ou tu quer um com sobrenome ou italiano, ou alemão, ou europeu, e tudo bem o resto, né? Estamos falando aí de um pudor que existe velado. Com certeza. A gente, no decorrer da vida, passando por várias experiências, a gente vai pensando assim, eu como sou professor, trabalho com várias professoras, o questionamento que eu faço, várias mulheres, a gente acaba trabalhando, né? Tu quer um bom marido para tua filha? Ou tu quer um sobrenome? Né? Tu quer alguém com caráter, que vai ser um bom pai, que pega junto, que trata ela bem, que é uma pessoa batalhadora, né? É um exercício que a gente fica fazendo e o nome Cadê Zumbi é para procurar o que representa essa luta do negro perante esse preconceito, e isso serve para todos na sociedade, né? O que significa a luta de zumbi para ti, para mim, para um eurodescendente de outra etnia que não seja alemã ou italiana ou portuguesa? Poderia ser Cadê Cepete Araju? Boa, porque na realidade é o grito das minorias. É o grito das minorias. Para perceber que as ditas maiorias É o grito das minorias ou dos excluídos? Porque não necessariamente são realmente minorias em quantidade, né? Eu acho que é minorias em termos de condição de benefícios sociais. Representatividade social, econômica. Exato, né? Porque em termos de contingente populacional é uma grande maioria. Os pardos são a grande maioria do nosso país. Mais de 50%, e porque as estatísticas mudam, considerando mais de 50% negro ou afrodescendente, é porque os pardos, independente de não ser ditos negros puros, né, como se pureza... O próprio brasileiro tem uma necessidade de se embranquecer, me parece. Isso é reflexo do modelo de colonização cultural. Né? O modelo de colonização aplicado por Portugal era um modelo de assimilação cultural. Ele era aplicado por Espanha, Portugal, Itália e França. A assimilação cultural ela tem uma característica diferente da diferenciação cultural. A diferenciação cultural utilizada por Bélgica, Inglaterra e Alemanha fazia algo diferente. Tu mantinha a tua cultura e a cultura oficial. Por exemplo, a língua é a inglesa, o país de colonização inglesa, a escola oficial é inglesa, porém tu pode fazer a sua religião, a sua cultura em si. No Brasil não houve isso, né? Na diferenciação cultural, o ápice do malefício é o apartheid, há um segregacionismo explícito. Porém, no Brasil é mais agressivo, porque se nega. A assimilação cultural, o que ela propõe? Ela propõe que, a partir de agora, a tua cultura não existe, e o que vale é a cultura portuguesa. E a gente tem, no nosso próprio português brasileiro, muita influência indígena, muita influência africana, banto, e a gente não sabe. A gente fala, por exemplo, a palavra, a gente está sentado em cima da bunda, e bunda não vem do português de Portugal. Bunda é do quimbundo, que é do tronco linguístico banto, né? O Ney Lopes, que é sambista, ele fala que a gente fala muito mais banto, porque ele pensa, camundongo,
tunda, sanga, tem 800 verbetes de banto do nosso, no Rio Grande do Sul, que a gente não sabe que é banto, acreditando que é português. Isso é um reflexo da assimilação cultural. A partir de agora a tua história não existe, a tua cultura não existe. E isso é extremamente agressivo, porque tu não existe a partir oficial, quer dizer, e tenta te apagar, e não apaga. Né? Então tu tem aquela ideia que o bom é o de fora, o bom é o europeu. Novo Hamburgo é uma coisa muito comum, acho que na nossa época, idade, quando tu tem chegou nos 20 anos, tu quer viajar para onde? Europa, né? Porque tu sempre tem uma valorização do teu sobrenome Sene. Eu sei muito tempo até desconstruir isso, e é muito duro, o Sene era mais bacana que Oliveira. Né? Quando eu comecei a me perguntar, tá, mas todos os Sene prestam e todos os Oliveiras não prestam, né? Então essa assimilação que apaga o teu e que se coloca outro é mais terrível ainda, porque nela não existe racismo, a outra segrega, nessa não, todo mundo é igual, e quando a gente sabe que não é igual. Matheus, está me fazendo refletir muito profundamente, e sonoramente, sem dúvida, o Sene é mais bonito, mas não necessariamente ele tem mais valor do que qualquer outra coisa. Exato. Tu tem um parente famoso aí, Rogério Ceni. Pior que é parente mesmo, a gente faz gol no Grêmio. Mas quantos Oliveiras são mais famosos do que ele? Pois. E quantos Oliveiras são pessoas do bem, que tiveram um pai que passou um valor, quer dizer, a ancestralidade, o mais antigo passa para o mais novo, e aquilo ali vai sendo a diretriz de valores que se transformam na concretude em ações de uma família. Né? É um valor, não vamos roubar, né? Vamos estudar, vamos tratar bem o nosso vizinho. Né? Então, e isso é uma coisa, imagina, a pergunta é, e para quem tem muita vogal no sobrenome, como é que fica? E o orgulho de pertencimento étnico, racial, é maravilhoso. Né? É uma coisa que no Hamburgo tem muito bacana, quando fala do seu sobrenome. Eu sou eurodescendente, né? Eu acho lindo isso, só que eu gostaria que os afrodescendentes tivessem esse mesmo orgulho, os indígenas, descendentes indígenas, também tivessem esse mesmo orgulho, né? Então, por exemplo, tu pode citar de qual região, através de pesquisa, da Europa teus familiares vieram. Eu também, negros não podem. Foram apagados documentos históricos. Rui Barbosa, quando o ministro da Fazenda, apagou propositalmente, com medo, dizendo que era uma vergonha, 350 anos de escravidão, dizendo que era uma vergonha para o país, então ele apagava a partir dali. Não, ele era ministro da Fazenda. Alguns países europeus estavam sendo forçados a abolir a escravidão pela Inglaterra, que era o grande poder da época, em virtude da Revolução Industrial. Revolução Industrial proposta pela Inglaterra, onde escravo não tem salário, ou seja, escravo não compra produto manufaturado. Então, onde é que vão vender os produtos de nossas indústrias? Porém, muitos governos que apoiaram a escravatura estavam tendo que indenizar os seus fazendeiros que investiram nisso. Rui Barbosa, com o discurso de apagar a vergonha, como se desse para apagar, e no intuito de branquear o país em menos de 50 anos, aí nós, eurodescendentes, entramos. Nós entramos como uma parte desse jogo, dessa engrenagem. Ele queima toda a documentação relacionada à escravidão no Brasil, como se apagasse. Na realidade era uma mentira para exatamente não indenizar os fazendeiros. Ele cria um cara muito sábio, mas uma atitude terrível. Como é que se paga essa dívida? Quero que tu respondas essa e outras perguntas minhas, mas logo depois do nosso intervalo. Hoje uma conversa de peso com Matheus Ceni de Oliveira.